Resolução COFITO 223/2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo terapeuta ocupacional, da guarda e do seu descarte, e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO, deliberou: considerando a necessidade de haver registro das informações decorrentes da assistência terapêutica ocupacional que possibilite a orientação e a fiscalização sobre o serviço prestado e a responsabilidade técnica adotada. Considerando a necessidade de contemplar de forma sucinta a assistência prestada, a descrição e os procedimentos técnicos científicos adotados no exercício profissional. Considerando que o registro documental é instrumento valioso para o terapeuta ocupacional, para quem recebe assistência, e para as instituições envolvidas, como meio de prova idônea para instruir processos disciplinares e a defesa legal. Considerando o preceituado no artigo 5º, inciso X da Constituição Federativa do Brasil nos artigos 153,154 e 325 do Código Penal. Considerando que o prontuário do cliente/paciente/usuário, em qualquer meio de armazenamento, é propriedade física da instituição, onde o mesmo é assistido independente do local ou instituição, a quem cabe o dever da guarda do documento, resolve. Artigo 1º. É obrigatório o registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelo terapeuta ocupacional aos seus clientes/pacientes/usuários. Parágrafo 1º. Para efeito desta resolução, prontuário terapêutico ocupacional é documento de registro das informações do cliente/paciente/usuário, devendo ser minimamente composto de: identificação do cliente/paciente/usuário, nome completo, naturalidade, estado civil, gênero, crença/religião, etnia, orientação sexual/nome usual, opcional, local e data de nascimento, profissão, endereço comercial e residencial. Inciso 2º. História clínica. Queixa principal, hábitos de vida, história atual e pregressa da doença, antecedentes pessoais e familiares, tratamentos realizados. Inciso 3º. Exame clínico/educacional/social. Descrição do estado de saúde, da qualidade de vida, e da participação social, e do perfil ocupacional de acordo com a semiologia terapêutica ocupacional. Inciso 4º. Exames complementares. Descrição dos exames complementares realizados previamente, e daqueles solicitados pelo próprio terapeuta ocupacional. Inciso 5º. Diagnóstico e prognóstico terapêutico ocupacional. Descrição do diagnóstico terapêutico ocupacional considerando a condição de saúde, qualidade de vida e participação social do cliente/paciente/usuário, estabelecendo o provável prognóstico terapêutico ocupacional, que compreende a estimativa de evolução do caso. Inciso 6º. Plano terapêutico ocupacional. Descrição dos procedimentos terapêuticos ocupacionais propostos, relatando os recursos, os métodos e técnicas a serem utilizados, e objetivos terapêuticos a alcançados, bem como o quantitativo provável de atendimento. Inciso 7º. Evolução da condição de saúde, qualidade de vida e participação social do cliente/paciente/usuário. Descrição da evolução da condição de saúde, qualidade de vida e participação social do cliente/paciente/usuário, do tratamento realizado em cada atendimento, e das eventuais intercorrências. Inciso 8º. Identificação do profissional que prestou assistência. Assinatura do terapeuta ocupacional, que prestou assistência terapêutica ocupacional, com o seu carimbo identificando o seu nome completo e o seu número de registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CREFITO, de acordo com os artigos 54 e 119 da Resolução COFITO 08/1978, e a data de realização de todos os procedimentos. Parágrafo 2º.
Em caso de assistência terapêutica ocupacional prestada em regime de estágio obrigatório, ou não obrigatório, o registro em prontuário deve constar a identificação e assinatura do responsável/técnico/supervisor/preceptor, que responderá pelo serviço prestado, bem como do estagiário. Inciso 1º. O responsável/técnico/supervisor/preceptor deve exigir de seu estagiário o registro em prontuário de todas as atividades realizadas por ele e as prováveis intercorrências. Parágrafo 3º. Quando assistência terapêutica ocupacional for prestada no âmbito hospitalar, centros de atenção psicossocial, centros de referência em assistência social, centros de reabilitação, entre outros, e, quando o prontuário terapêutico ocupacional for parte integrante desses locais, o terapeuta ocupacional fica dispensado de registrar os dados já contidos nesse prontuário. Artigo 2º. O registro em prontuário terapêutico ocupacional das informações, de que trata o artigo 1º desta resolução, deve ser redigido de forma legível e clara, com terminologia própria da profissão, podendo ser manuscrito ou em meio eletrônico, a critério da instituição. Parágrafo único. Quando a instituição adotar o prontuário eletrônico, o terapeuta ocupacional, imediatamente após seu registro, deverá consignar seu nome completo e seu número de registro no CREFITO. Artigo 3º. O terapeuta ocupacional é obrigado a manter sigilo de todas as informações contidas no prontuário do cliente/paciente/usuário. Artigo 4º. O prontuário terapêutico ocupacional e seus respectivos dados pertencem ao cliente/paciente/usuário e só podem ser divulgados com sua autorização ou a de seu responsável legal, ou por dever legal ou justa causa. O prontuário terapêutico ocupacional deve estar permanentemente disponível, de modo que quando solicitado pelo cliente/paciente/usuário, ou seu representante legal, permita o acesso a ele, devendo o terapeuta ocupacional fazer cópias autênticas das informações pertinentes e guardá-las nos termos desta resolução. Artigo 5º. É vedado ao terapeuta ocupacional negar ao cliente/paciente/usuário, ou seu responsável legal, o acesso ao seu prontuário, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o cliente/paciente ou a terceiros. Artigo 6º. A guarda do prontuário do cliente/paciente/usuário é de responsabilidade do terapeuta ocupacional ou da instituição onde assistência terapêutica ocupacional for prestada. Inciso 1º. O período de guarda do prontuário do cliente/paciente/usuário deve ser de, no mínimo, 5 anos a contar do último registro, podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos específicos, em que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. Inciso 2º. O prontuário do cliente/paciente/usuário deve ser mantido em local que garanta sigilo e privacidade. Inciso 3º. Decorrido o prazo de guarda legal, de que trata o caput deste artigo, e não havendo interesse do terapeuta ocupacional ou da instituição, onde a assistência terapêutica ocupacional foi prestada da guarda em maior tempo, é responsabilidade do terapeuta ocupacional ou da instituição, onde a assistência terapêutica ocupacional foi prestada a destruição deste documento, em forma que garanta o sigilo das informações ali contidas. Inciso 4º. Poderá o terapeuta ocupacional, ou a instituição onde assistência terapêutica ocupacional for prestada armazenar a cópia do prontuário de forma digitalizada mesmo depois de decorrido o tempo legal de guarda deste documento. Inciso 5º. Quando assistência terapêutica ocupacional for prestada no âmbito domiciliar de seu cliente/paciente/usuário, o prontuário deverá ser guardado no próprio domicílio deste, devendo o terapeuta ocupacional orientar a todos os integrantes do núcleo familiar a manter sigilo de todas as informações contidas no prontuário do cliente/paciente/usuário. Inciso 6º.
Em sua proteção, em caso de assistência terapêutica ocupacional domiciliar, o terapeuta ocupacional poderá manter em seu poder cópia do prontuário do cliente/paciente/usuário, bem como a assinatura deste ou de seu representante legal, atestando que a assistência terapêutica ocupacional foi prestada. Inciso 7º. Ao final do tratamento terapêutico ocupacional realizado no âmbito domiciliar do cliente/paciente/usuário, poderá o terapeuta ocupacional, caso queira, tirar cópia de inteiro teor do prontuário e guardá-lo consigo de acordo com o estabelecido nesta resolução. Artigo 7º. Os casos omissos serão deliberados pela plenária do COFITO. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.